Antes que o primeiro fóton atravessasse o vácuo cósmico, antes que existisse sequer o conceito da própria existência, algo se pronunciou no silêncio absoluto. E esse algo não foi uma palavra singular, mas sim uma declaração plural, que contém um mistério que tem feito teólogos tremerem durante milênios. Elohim, um nome que gramaticalmente é plural, mas que funciona com verbos singulares, o que significa que desde o primeiro versículo da Bíblia você está enfrentando um paradoxo linguístico que revela algo sobre a natureza de Deus, que sua mente racional não pode processar completamente, porque este nome aparece exatamente 2.500 vezes nas escrituras hebraicas, e cada aparição é como uma martelada sobre a bigorna da sua compreensão limitada do poder, declarando que o Deus que criou as galáxias, simplesmente ordenando que existissem, não está pedindo sua opinião, nem solicitando sua aprovação para reorganizar sua realidade quando decide intervir. Aqui está a verdade que ninguém te diz na igreja. Elohim é o nome do poder absoluto sem filtros, sem suavizantes religiosos, sem a versão domesticada de Deus, que cabe confortavelmente nas suas expectativas do que deveria ser um ser supremo. E quando este nome se revela em Gênesis, não vem acompanhado de explicações nem justificativas, porque um Deus que tem que se explicar não é Deus. É um conceito humano disfarçado de divindade. Mas Elohim transcende completamente essa necessidade e simplesmente fala, e o cosmos se alinha instantaneamente com sua palavra, o que deveria te aterrorizar e te maravilhar simultaneamente, porque significa que o mesmo poder que organizou o caos primordial em ordem perfeita está disponível para intervir no caos que você chama de sua vida, agora mesmo. E aqui vem a primeira reviravolta, que provavelmente ninguém te contou dessa forma. Quando Adão e Eva pecaram e se esconderam entre as árvores do Éden, sentindo pela primeira vez na história humana o peso esmagador da culpa e da vergonha, Elohim não desapareceu em uma nuvem de julgamento distante, mas sim caminhou fisicamente no jardim durante a brisa do dia, chamando o homem pelo seu nome, o que revela que este Deus de poder ilimitado também é um Deus que persegue, que busca, que se recusa a abandonar sua criação, mesmo quando essa criação o trai deliberadamente, estabelecendo desde o princípio um padrão que se repetiria uma e outra vez ao longo de toda a história da humanidade. Mas então, aparece outro nome que faz com que toda a teologia barata desmorone como castelo de cartas. Adonai, que significa Senhor, mas não no sentido decorativo que usamos quando queremos soar religiosos em nossas orações pré-fabricadas, mas sim no sentido brutal e sem concessões de dono absoluto, proprietário legal de tudo o que existe, incluindo você com cada pensamento que tem e cada respiração que toma. E quando Abraão chamou Deus de Adonai, não estava sendo poético nem metafórico, mas sim estava reconhecendo uma verdade que a maioria dos cristãos modernos evita desesperadamente. Eu não pertenço a mim mesmo. Minha vida não é minha para fazer com ela o que me agrada. Meus planos não são meus para executá-los segundo minha vontade, porque tudo o que sou e tudo o que possuo e tudo o que alguma vez serei pertence completamente a Ele, sem exceções nem cláusulas de escape. Este nome aparece exatamente 439 vezes no Antigo Testamento, e cada aparição é uma declaração de rendição total, que não permite meios termos nem negociações diplomáticas. Porque com Adonai, ou ele é o Senhor de absolutamente tudo na sua vida, ou não é Senhor de nada. E essa é uma verdade tão incômoda que a maioria dos sermões modernos a evita cuidadosamente para não ofender audiências que preferem um Deus que se ajuste às suas preferências pessoais.
em vez de um Deus que demanda que eles se ajustem completamente à sua vontade soberana. Se você ainda está lendo isto, é porque algo no seu interior reconhece que precisa desta verdade sem filtros. Então se inscreva agora, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que a religião organizada te ensinou sobre como funciona realmente sua relação com Deus. Mas aqui é onde a revelação dá uma reviravolta, que faz tudo o anterior parecer apenas o prólogo. Deus não se contentou em ser Elohim, o Criador distante, nem Adonai, o Senhor absoluto, mas sim quis ser conhecido de uma maneira tão pessoal e íntima que rompesse completamente todos os esquemas religiosos que a humanidade havia construído para mantê-lo a uma distância segura. E então pronunciou o nome mais sagrado, mais temido, mais poderoso jamais revelado: Iaguar, o tetragrama impronunciável que os judeus nem sequer ousavam sussurrar em voz alta por temor de profaná-lo. Esse nome que traduzimos como Yahweh ou Jeová, mas que na realidade significa algo muito mais profundo e perturbador: Eu sou o que sou. Este nome foi revelado a Moisés no Monte Horebe, diante de uma sarça que ardia com fogo real, mas que não se consumia fisicamente, desafiando todas as leis conhecidas da termodinâmica. E quando Moisés perguntou com toda a lógica quem o enviava para confrontar o faraó mais poderoso do mundo conhecido, Deus não lhe deu credenciais impressionantes, nem títulos diplomáticos, nem cartas de recomendação, mas sim lhe deu seu nome eterno, sua essência mesma condensada em duas palavras hebraicas que explodem todos os limites da linguagem humana. Eu sou, presente eterno sem passado que o limite nem futuro que o defina. Existência pura, sem causa externa, nem dependência de nada nem ninguém. O Deus que simplesmente é, porque sua natureza mesma é existir sem requerer justificativa nem explicação. Quando Jesus declarou no Evangelho de João diante de uma multidão hostil: Antes que Abraão fosse, eu sou, não estava usando uma gramática defeituosa acidentalmente, mas sim estava reivindicando deliberadamente o nome sagrado de Yahweh para si mesmo. Estava dizendo com absoluta clareza que ele era esse mesmo Deus que falou desde a sarça ardente, que ele era o Criador eterno fazendo-se visível em carne humana, que ele tinha todo o poder no céu e na terra concentrado em sua pessoa. E os fariseus entenderam perfeitamente o que estava dizendo, porque imediatamente pegaram pedras para executá-lo por blasfêmia, não porque interpretaram mal suas palavras, mas sim porque as interpretaram exatamente como Jesus queria que as interpretassem. Mas a revelação não termina aí, porque há nomes adicionais que revelam dimensões específicas do poder divino que você precisa conhecer quando enfrenta situações específicas na sua vida. El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso, mas não no sentido genérico de muito poderoso, mas sim no sentido específico de aquele que tem poder suficiente para cumprir absolutamente cada promessa que faz. Não importa quão impossível pareça da perspectiva humana limitada. E este nome foi revelado precisamente a Abraão quando tinha 99 anos, e sua esposa Sara tinha 90 anos, quando cada célula de seus corpos gritava que a biologia havia fechado permanentemente a janela da fertilidade, quando a lógica médica declarava que era absurdo sequer considerar a possibilidade de uma gravidez. Deus se apresentou como El Shaddai, declarando que para ele nada é demasiado difícil, que ele pode fazer nascer vida explosiva de um ventre completamente morto, que ele converte o estéril em frutífero, desafiando todas as leis naturais que ele mesmo estabeleceu. Deixe-me perguntar algo antes de continuar. Qual é essa situação impossível na sua vida, agora mesmo que precisa do poder de El Shaddai? Porque o que vem depois
vai te mostrar exatamente como ativar esse poder específico. E depois está Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, um nome que aparece estrategicamente em momentos de guerra espiritual intensa, quando as forças do mal parecem estar ganhando terreno irreversível e a derrota parece inevitável desde qualquer análise humana razoável. E quando Davi enfrentou Golias, não foi com arrogância adolescente nem valentia cega, mas sim com a declaração consciente de que vinha em nome de Jeová Sabaoth, o Deus que comanda legiões angelicais incontáveis, que tem exércitos celestiais à sua disposição imediata. Um nome que declara que Deus não só tem poder pessoal impressionante, mas autoridade militar absoluta sobre todas as forças do universo, visível e invisível, que quando ele decide lutar uma batalha, não há inimigo que possa resistir, nem estratégia que possa prevalecer contra seus decretos do céu, que reorganizam a própria realidade para garantir a vitória daqueles que lutam sob sua bandeira. Agora, escute isto com muita atenção, porque aqui está o ponto crucial. Estes nomes não são relíquias antigas arquivadas em museus teológicos para que eruditos os estudem academicamente. São declarações vivas e ativas de quem é Deus neste preciso momento, enquanto você lê estas palavras. O que significa que quando enfrenta uma situação que parece completamente impossível de todos os ângulos que a analise, você precisa conhecer especificamente El Shaddai e pronunciar esse nome com fé desesperada. Quando está sob ataque espiritual direto e sente que as forças obscuras estão te esmagando, você precisa invocar especificamente Jeová Sabaoth e lembrar que ele comanda exércitos que você não pode ver, mas que estão absolutamente prontos para intervir quando sua vida se sente vazia sem propósito. E você se pergunta por que existe. Você precisa lembrar que Elohim te criou com intenção específica e design deliberado, porque cada nome é literalmente uma chave que abre uma dimensão específica do poder divino que está disponível para você se souber qual nome precisa em qual momento. E agora vem a parte onde a teologia se torna prática de sobrevivência. Há momentos na vida onde o dinheiro simplesmente acaba completamente, onde a saúde se quebra sem aviso, onde as portas se fecham uma após a outra com violência brutal, e o futuro se converte em um muro de concreto sem rachaduras visíveis. E nesses momentos a religião organizada te oferece palavras bonitas e clichês reconfortantes, mas Deus te oferece um nome específico. E esse nome não é uma promessa vazia, decorativa escrita em um livro antigo, mas sim um pacto de sangue literal que se ativa quando você pronuncia seu significado com fé genuinamente desesperada. O primeiro nome que você precisa conhecer quando está em crise financeira ou material devastadora é Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. Mas a história por trás desse nome é tão perturbadora quanto poderosa, porque Abraão estava caminhando em direção ao Monte Moriá, levando seu filho Isaque junto com lenha para queimar o sacrifício e a faca para degolar a vítima, mas sem levar o cordeiro que supostamente iam sacrificar. E Isaque perguntou com a inocência brutal de uma criança: Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu com uma profecia que ele mesmo não entendia completamente: Deus proverá para si o cordeiro. Não disse, Deus proverá um cordeiro, mas sim, Deus proverá para si. Porque o que estava prestes a suceder naquele monte não era simplesmente uma prova psicológica de obediência, mas sim a revelação de um nome que sustentaria milhões de pessoas através de milhares de anos de crises financeiras e materiais. Quando Abraão levantou a faca sobre seu filho único, quando tudo parecia perdido irremediavelmente, quando a lógica gritava que Deus havia falhado sua promessa,
Um anjo deteve sua mão no último nanosegundo possível, e ali estava um carneiro enroscado em um arbusto, esperando para ser sacrificado. Jeová Jiré, o Deus que provê no último segundo imaginável, no lugar exato onde menos você espera, da maneira mais inesperada que sua mente racional jamais teria predito, estabelecendo um padrão de provisão de último minuto que se repetiria constantemente ao longo de toda a história bíblica. Comente agora mesmo qual destes nomes ressoa mais profundamente com sua situação atual, porque reconhecer qual nome você precisa é o primeiro passo para ativar seu poder na sua vida. Mas há outro nome que vai muito além da provisão material e toca algo mais profundo e desesperado. Jeová Rafá, que significa o Senhor teu curador, um nome revelado em um lugar chamado Mara, onde as águas eram tão amargas que o povo de Israel literalmente não podia bebê-las depois de ter caminhado 3 dias completos pelo deserto sem uma única gota de água. Com seus lábios rachados sangrando e sua pele ardendo sob um sol implacável que não dava trégua. E quando finalmente encontraram água, depois de tanto sofrimento, descobriram com horror que era veneno. Imagine o desespero coletivo de um povo inteiro que pensou que Deus os havia tirado da escravidão egípcia somente para matá-los lentamente de sede. Mas Moisés clamou a Deus com desespero genuíno, e Deus lhe mostrou uma árvore específica. E quando essa árvore foi lançada na água, o amargo se transformou instantaneamente em doce. E então Deus declarou formalmente: Eu sou Jeová Rafá, aquele que te cura, estabelecendo que esse nome não é somente para doenças físicas diagnosticáveis, mas também para as feridas emocionais da alma que não cicatrizam com o tempo, para as memórias traumáticas que envenenam seu presente constantemente, para os relacionamentos quebrados que converteram sua vida em água amarga, impossível de engolir. Porque Jeová Rafá não é um médico que cobra consulta caríssima, mas sim o Deus que transforma o tóxico em nutritivo, que pega a dor que quase te destrói e a converte em testemunho poderoso que termina salvando outras pessoas, que cura não somente seu corpo doente, mas sua identidade completamente destroçada por anos de abuso ou trauma. E depois está Jeová Nissi, que significa o Senhor é minha bandeira, um nome que nasceu no meio de uma batalha onde Israel estava perdendo terreno rapidamente contra os amalequitas que atacavam sem piedade. E enquanto Josué lutava ferozmente no vale, Moisés subiu ao topo de uma colina, segurando a vara de Deus em sua mão levantada. E cada vez que levantava a vara, Israel prevalecia milagrosamente, mas cada vez que abaixava por cansaço físico, Amaleque ganhava terreno imediatamente. Então, Arão e Hur sustentaram fisicamente os braços de Moisés até que o sol se pusesse completamente, e a vitória foi total. E ali Moisés edificou um altar e o chamou Jeová Nissi, porque entendeu algo que a maioria dos cristãos modernos esquece completamente. Suas batalhas pessoais não se ganham com sua força humana limitada, mas sim quando você levanta o nome de Deus como bandeira de guerra sobre sua vida. Talvez o nome mais íntimo de todos seja Jeová Shalom, que significa o Senhor é paz, descoberto por Gideão durante o momento mais obscuro de Israel, quando o povo vivia oprimido brutalmente pelos midianitas, tendo que esconder sua comida em cavernas como animais assustados e vivendo com medo paralisante constante. E no meio dessa crise nacional, um anjo apareceu a Gideão enquanto debulhava trigo escondido em um lagar, dizendo-lhe: Jeová está contigo, homem esforçado e valente. E Gideão respondeu com honestidade brutal, desarmante: Se Jeová está conosco, por que nos sobreveio tudo isto?
que é exatamente a pergunta que todos fazemos quando nossa vida desmorona sistematicamente. Mas Deus não deu a Gideão uma explicação teológica sofisticada, nem uma defesa filosófica de sua aparente ausência, mas sim lhe deu uma missão específica e um nome revelador. E quando Gideão entendeu que havia falado cara a cara com Deus e não havia morrido no processo, edificou um altar e o chamou Jeová Shalom. Porque a paz de Deus que este nome representa não é a ausência confortável de problemas externos, mas sim a presença tangível de Deus no meio do caos absoluto que te rodeia, transformando sua perspectiva interna enquanto a tempestade externa continua rugindo com fúria. Agora pare um momento e se pergunte honestamente: qual destes nomes de provisão, cura, vitória ou paz você precisa que Deus ative especificamente na sua vida neste preciso momento? Estes nomes não foram inventados criativamente por poetas religiosos buscando metáforas bonitas. Foram revelados sobrenaturalmente em crises reais a pessoas reais que enfrentavam problemas genuinamente impossíveis. Abraão não tinha o cordeiro para o sacrifício, mas Jeová Jiré proveu exatamente no último segundo. Israel não tinha água potável e estava morrendo de sede, mas Jeová Rafá curou as águas amargas instantaneamente. Gideão não tinha exército capaz de enfrentar os midianitas, mas Jeová Nissi lhe deu uma vitória militarmente impossível. E você que está lendo isto agora mesmo, talvez está no seu próprio Monte Moriá, esperando provisão de último minuto. Talvez suas águas estão amargas e você precisa de cura desesperadamente. Talvez está perdendo uma batalha que pensou que já havia ganho há tempo. Mas estes nomes seguem absolutamente vivos, seguem completamente ativos, seguem esperando pacientemente que alguém os pronuncie com fé genuinamente desesperada, em vez de recitá-los religiosamente como mantras vazios. Então não importa quanto tempo você tem esperado sem ver resultados, não importa quantas portas se fecharam violentamente na sua cara, não importa quantos médicos te disseram com tristeza que não há solução médica possível, porque Jeová Jiré segue provendo no último segundo imaginável. Jeová Rafá segue curando o que a medicina declara incurável. Jeová Nissi segue dando vitórias completamente impossíveis desde qualquer análise humana razoável. E Jeová Shalom segue trazendo paz sobrenatural quando absolutamente tudo ao seu redor é guerra constante. A pergunta não é se Deus pode fazer o impossível, porque obviamente pode. A pergunta real é se você conhece o nome correto que precisa invocar especificamente hoje. Se entende que cada nome abre uma dimensão diferente do poder divino e que pronunciar o nome errado é como tentar abrir uma porta com a chave incorreta, funcional, mas inefetiva para sua situação particular. Porque quando você conhece o nome exato que corresponde à sua crise específica, automaticamente conhece a solução que Deus já preparou antes de você sequer enfrentar o problema. Se esta mensagem tocou algo profundo no seu interior, se inscreva agora mesmo, porque apenas estamos começando a arranhar a superfície desta revelação. E deixe um comentário me contando especificamente qual destes nomes você precisa que Deus ative na sua vida imediatamente. Porque quando você conhece o nome correto, literalmente conhece a solução específica que Deus tem preparada para você. Até o próximo capítulo.